Boa tarde, turma. Meu nome é Luana Agostinelli, eu sou professora estagiária da UFMS. Quem está me acompanhando é a professora Dalete e o tema da aula de hoje é sobre peixes cartilaginosos e ósseos. Eu espero que vocês aproveitem. Vamos começar falando então sobre as características gerais dos peixes. Os peixes são os primeiros vertebrados a surgirem no planeta. Existem cerca de 45 milhões de espécies e a maioria dessas espécies são de água salgada, mas existem peixes de água doce também. São animais pecilotérmicos, ou seja, animais de sangue frio. Eles possuem um mecanismo interno que regula a temperatura do seu corpo, que o dá a capacidade de adaptar a temperatura corporal com a temperatura do ambiente. Esses animais possuem corpo fusiforme, que é um formato hidrodinâmico, o qual reduz a resistência da água aos movimentos, é um formato achatado lateralmente, alongado, que favorece seu deslocamento na água. Além disso, esses animais possuem membros transformados em nadadeiras, e a maioria apresenta corpo revestido por escamas lisas, cuja organização diminui o atrito com a água enquanto o animal se desloca. Além disso, a pele é dotada de glândulas produtoras de muco, que também contribui para diminuir o atrito com a água. Os peixes apresentam nadadeiras, que são estruturas de locomoção. Elas podem ser nadadeiras peitorais, ventrais, dorsais, caudais e anais. Além disso, a musculatura do tronco é segmentada, o que permite a realização de movimentos ondulatórios. E são animais que têm presença de brânquias. A água vai entrar continuamente pela boca do peixe, banhar as brânquias e vai sair pelas aberturas existentes de cada lado da cabeça. Nas brânquias, onde existem muitos vasos sanguíneos, o gás oxigênio ele vai ser dissolvido na água, ele vai passar para o sangue. E ao mesmo tempo que isso acontece, o gás carbônico que se forma no organismo do animal, que está no sangue, vai passar para a água, sendo eliminado do corpo. E é assim que ocorre a respiração branquial. Aqui temos então a classificação dos peixes segundo o Linneu, do qual o reino é Animalia, o filo é Chordata, o subfilo é o Vertebrata e a superclasse são os peixes. Podemos dividir os peixes em 3 grupos principais: os peixes sem mandíbulas, conhecidos por agnatas, os condrictes, que são conhecidos como os peixes cartilaginosos, e os peixes ósseos, que são os osteiches. Nessa aula, a gente vai estar vendo os peixes ósseos, que são os osteiches, e os peixes cartilaginosos, conhecidos como condrictes. Dentre essa classificação, a gente pode dividir o peixe em 3 grandes grupos: os peixes agnatas, conhecidos como peixes sem mandíbulas, os peixes ósseos, conhecidos por osteíctes, e os cartilaginosos, conhecidos por condrictes. Nesses slides, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre as características dos peixes ósseos. Bom, a maioria dos peixes pertencentes a esse grupo possuem um esqueleto predominantemente ósseo. Eles são abundantes tanto em água salgada, como tainhas, robalos, cavalos marinhos, como também em água doce, como lambaris, dourados, pintados, pacus e etc. Esse grupo de peixes, eles possuem presença de 4 pares de fendas branquiais, ausência de espiráculo, com brânquias protegidas por uma estrutura denominada opérculo. Coloquei uma imagem aí para ficar mais claro para vocês. O opérculo é nada mais que uma estrutura que vai proteger as brânquias. E as brânquias elas estão mais vermelhinhas porque elas são ricas em vasos sanguíneos. A boca desses animais é localizada na região anterior e o intestino termina no ânus, não tem cloaca. As maxilas e mandíbulas são bem desenvolvidas e articuladas com um crânio. Além disso, esses peixes eles apresentam um corpo fusiforme, como já foi dito. A pele apresenta glândulas mucosas e escamas finas, que são flexíveis de origem mesodérmica. E por serem animais ectotérmicos, a temperatura do corpo deles é bem variável. A natação dos peixes ósseos ocorre por meio de nadadeiras sustentadas por raio. E a cauda ela pode ser homocerca, com ramos dorsal e ventral do mesmo tamanho, dificerca, que é sem ramos, e ocasionalmente heterocerca, com o ramo dorsal maior que o ventral. A bexiga natatória nesses animais é presente. Essa bexiga natatória é uma vesícula que armazena gases, né? E pode aumentar e diminuir de volume de acordo com a profundidade em que o peixe se encontra. Essa bexiga ela favorece a flutuação e com isso permite ao animal economizar energia, já que ele pode permanecer mais ou menos estável numa determinada profundidade, sem que para isso ele precise gastar, né? Se esforçar muito para conseguir nadar. A forma de reprodução desses bichos varia entre as espécies.
Pode apresentar dimorfismo sexual, com machos e fêmeas visivelmente diferentes, e a maioria das espécies são ovíparas. Apresentam fecundação externa, isto é, os machos eles vão fecundar os pequenos ovos depositados pelas fêmeas. Muitas fêmeas sobem a correnteza dos rios em busca de locais com água limpa e bem oxigenada para fazer a desova. E essa fase do período reprodutivo é conhecido como piracema. Em algumas espécies apresentam fase larval. O coração dos peixes ósseos ele tem apenas duas cavidades, né? Uma aurícula e um ventrículo. A circulação desses animais é simples e o sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue ele vai passar apenas uma vez pelo coração em apenas um sentido. Esses animais eles apresentam um sangue rico em gás carbônico e é chamado sangue venoso. Esse sangue ele vem do corpo, né, rico em gás carbônico, vai passar pelo coração. Após isso, ele vai ser oxigenado nas brânquias e depois redistribuído pelo corpo como sangue arterial. E esse sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. A maioria dos peixes eles vão respirar por brânquias, conhecidos também como guelras, e a água ela vai entrar pela boca e passar pelas brânquias, onde é retirado o oxigênio. Existe uma pequena minoria dos peixes chamados peixes pulmonados. Esses peixes eles possuem uma estrutura chamada de bexiga natatória, né? Todos os peixes ósseos possuem. E essa bexiga natatória ela meio que faz um papel de um pulmão primitivo. Só que esses peixes eles precisam subir para a superfície para buscar oxigênio de vez em quando. A excreção dos peixes ósseos é feita por meio de rins mesonéfricos. Nas larvas, o produto de excreção é amônia e nos adultos é ureia. Esses animais possuem céfalos com lobos ópticos e cerebelos bem desenvolvidos, olhos grandes e sem pálpebras, duas bolsas olfativas dorsais e sistema de linha lateral. Nesse grupo, a gente deve destacar a capacidade de manter uma flutuabilidade e o equilíbrio entre a pressão dentro do corpo e a água, por meio de um preenchimento de uma bolsa conhecida como a bexiga natatória, como a gente disse. Acredita que essa bexiga natatória seja uma estrutura que evoluiu de pulmões em cerca de algumas linhagens. Aqui nesse slide eu coloquei uma imagem da anatomia de um peixe ósseo, né, onde a gente tem a visualização das brânquias, das orifícios da narina, que é o opérculo, coração, dá para ver bem o ânus, né, e as vértebras, a linha lateral, enfim. A gente pode dividir os peixes ósseos em duas classes, o Sarcopterige e o Actinopterige. O Sarcopterige ele é um grupo ancestral dos vertebrados terrestres. Eles apresentam nadadeiras carnosas com suporte ósseo. Além disso, eles têm representantes dos peixes pulmonados e selacanthus. Esses peixes pulmonados eles apresentam uma característica interessante, que é a respiração por pulmões primitivos, como eu já tinha dito. E um exemplo disso é a piramboia, que é uma espécie encontrada na região Amazônia. Já a classe dos Actinopterige, essa classe é uma classe com um maior número de representantes. Eles apresentam características por terem nadadeiras sustentadas por raios, né? Nadadeiras raiadas. E um exemplo desses animais é cascudo, bagre, atum e o salmão. A gente vai começar a abordar um pouquinho sobre os condrictes, que são os peixes cartilaginosos. Bom, esses peixes eles não apresentam ossos, eles apresentam cartilagens que sustentam seu corpo. Alguns exemplos disso são tubarões e arraias. Esses animais eles vivem principalmente em água salgada, mas existem algumas espécies de raias que vivem em água doce. Nos peixes cartilaginosos, alguns apresentam um corpo fusiforme, como a gente já falou. Um exemplo disso é tubarões e quimeras. E alguns apresentam um corpo achatado, como as arraias, que são cobertos por escamas placoides, que é diferente das escamas dos peixes ósseos, e elas são de origem dermoepidérmica. Esses peixes também são ectotérmicos, né? Eles conseguem variar a temperatura do corpo deles, e apresentam nadadeiras sustentadas por raios, com cauda heterocerca. A heterocerca tem um ramo dorsal maior que o ventral, só para relembrar. A fecundação desses animais é interna e os sexos são separados. Há espécies que são ovíparas e também ovovivíparas, com desenvolvimento direto, ou seja, sem metamorfose. Nos machos, as nadadeiras traseiras pélvicas também têm função na reprodução, pois essas nadadeiras apresentam uma estrutura que chama claspers, que são estruturas copuladoras que transferem o espermatozoide para o corpo da fêmea. Além disso, esses animais apresentam presença de 5 pares de fendas branquiais,
em um orifício chamado espiráculo, que fica acima das narizes e é onde entra a água e vai banhar as brânquias. A boca desses animais é localizada ventralmente e o intestino é terminado em cloaca, diferente dos peixes ósseos, e a excreção da ureia é feita por um par de rins mesonéfricos. Os ductos do sistema urinário desses animais, e genital e digestório, se convertem para cloaca. Em algumas espécies, os dentes são pontiagudos e em outras, esses dentes são de placas ósseas. Além disso, esses animais possuem uma válvula espiral no intestino, que aumenta a superfície de absorção de nutrientes, e eles também apresentam uma glândula retal, que remove o excesso de sais no sangue. E é importante lembrar que os tubarões eles são conhecidos como grandes predadores dos oceanos. Esses animais também apresentam o coração com duas cavidades, um aurículo e um ventrículo, igual aos peixes ósseos. Possuem os órgãos dos sentidos bem desenvolvidos, com um olhar adaptado a pouca luz e um órgão de equilíbrio. As narinas, elas não se comunicam com a cavidade bucal. Eles apresentam uma linha lateral com poros que identificam mudanças de pressão e direção da água e canais sensitivos na cabeça. Esses canais detectam campo elétrico gerado pela contração muscular de outros animais e é assim que eles percebem se tem alguma presa ali próxima. E esses animais, ao contrário dos peixes ósseos, possuem bexiga natatória ausente. Uma outra forma de caracterizar os peixes é em relação ao seu comportamento nas águas em que eles vivem, que vai determinar qual o papel de cada grupo no ambiente aquático, a classificação ecológica. Temos então os peixes pelágicos, que é um termo que vem do latim e significa mar aberto. Esses peixes eles vivem em cardumes, nadando livremente na coluna d'água. Um exemplo são as sardinhas, anchovas, atuns, tubarões, arraias. E geralmente esses peixes se alimentam de organismos plantônicos, com a ajuda das brânquias, E esses plânctons eles são filtrados com a ajuda das brânquias e absorvidos para alimentação. Temos os demersais, que são peixes que vivem a maior parte do seu tempo no substrato do mar, no fundo do mar, nas zonas abissais. E são espécies que normalmente possuem hábitos territoriais, elas defendem o seu território. Um exemplo são as serpentes aquáticas, que elas atacam qualquer animal que chega perto do seu esconderijo. Um outro exemplo de animais dermais são o linguado, que está representado na foto. Esses organismos dermais eles podem ser herbívoros, se alimentando de plantas, detritivos, se alimentando de resto de outros animais, ou comensais, que têm um tipo de relação ecológica harmônica e interespecífica, na qual uma espécie aproveita dos restos de alimento de outra espécie. Temos os animais mesopelágicos também, que são espécies que realizam grandes migrações verticais em direção à superfície no período da noite. Durante o dia, essas espécies elas vão viver em águas profundas. Um exemplo desses peixes são os peixes lanternas, está representado na imagem também. Em relação à fecundação desses animais, a maioria dos peixes ósseos apresenta fecundação externa. A fêmea e o macho, como já dito, vão liberar os seus gametas na água e após a fecundação do óvulo por um espermatozoide, vai ter a formação de um zigoto. Tem fase larval e essas larvas são chamadas de alevinos. Após a eclosão dos ovos, vão aparecer os alevinos, que são essas larvas, com uma aparência parecida dos peixes adultos. Em algumas espécies de peixes, vão se alimentar desses alevinos, sendo da mesma espécie ou não, independente. Agora, nos peixes cartilaginosos, a fecundação geralmente é interna, onde o macho introduz os seus espermatozoides através do clasper no corpo da fêmea, e esses óvulos vão ser fecundados. O desenvolvimento vai ser direto. Os ovos vão dar origem a filhotes que já nascem com um aspecto geral de um adulto, só menores. Como vocês perceberam, pessoal, os peixes eles têm vários órgãos, de sentidos, órgãos sensoriais. E a gente vai estar vendo um pouquinho rapidamente sobre eles nesse slide. Temos então a bolsa olfatória, que são formadas por células localizadas nas narinas e são associadas com percepção de cheiros de substâncias que estão dissolvidas na água. O sentido do olfato dos peixes é muito aguçado. O tubarão, por exemplo, ele pode farejar sangue fresco a dezenas de metros de distância. Os olhos permitem formar imagens nítidas a curta distância. Já a longa distância, eles percebem apenas objetos em movimento na superfície da água. Alguns peixes têm essa percepção das cores, outros não. Os tubarões e as arraias, também conhecidos aí como os peixes cartilaginosos, eles não distinguem cores. Os olhos são geralmente grandes e não possuem pálpebras e nem glândulas lacrimais.
A linha lateral é formada por uma fileira de poros situada de cada lado do corpo, com ramificação na cabeça. Esses poros eles vão se comunicar com um canal localizado sobre as escamas do peixe, no qual vão existir células sensoriais. Por meio dessas células, o peixe vai perceber a diferença de pressão da água e vai aumentar gradativamente com a profundidade. Ele percebe também correntes de vibração na água, detectando a presença de uma presa, de um predador ou movimentos de outros peixes que estão nadando ao seu lado. E é muito importante para a viagem em cardume isso. E a gente percebe ainda a direção dos movimentos da água, que facilita a sua locomoção na escuridão ou em algumas águas turvas. Então, a aula de hoje foi essa, turma. Eu espero que vocês tenham aproveitado e tenham absorvido bastante o conteúdo. A referência, as imagens foram todas retiradas do Google Imagens e o conteúdo foi tirado do Biologia Marinha, né? E eu deixei aí a referência para que vocês possam ter acesso a esse livro e possam estar estudando mais a partir dele também, tá, pessoal? Muito obrigada pela atenção de todos e tenham uma ótima tarde.